Amém. Nosso texto de hoje é Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 é de novo, né? Amém. Lucas capítulo 5. 5. Só colocar aí e deixar ele aberto. Aperta ele no versículo 1. Opa! Parabéns! A letra vermelha aí são as falas de Jesus. Só esse pouquinho, né? Jesus falou um pouco aí, foi? Então vamos lá. Lucas capítulo 5, os versículos de 1 em diante. O tema dessa nossa conversa hoje vai ser: em tempo de milagre, a exigência é limpeza. Repete aí, Miguel. Repete, Júlia. Vai dar. Em tempo de milagre, Jesus chama a sua limpeza. Faz isso. Em tempo de milagre, a exigência é limpeza. Repete agora, Miguel. Em tempo de milagre, a exigência é limpeza. Vai lá, Júlia. Em tempo dói mesmo. Vai lá. Em tempo de milagre, a exigência é limpeza. A exigência é limpeza. Isso aí. Em tempo de milagre, a exigência é limpeza, em Lucas capítulo 5. Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Dara, por que a multidão estava apertando Jesus? Você acabou de ler, meu amor, não leu não? Por que foi, Júlia? Por que foi, Miguel? Para ouvir a palavra. Nós precisamos aprender a ter esse objetivo na nossa vida. Nos reunir em multidão para ouvir a palavra. Nós precisamos voltar para a realidade desse ambiente. E se necessário for, que a fome até nos alcance na jornada desse caminho. Mas o nosso objetivo precisa ser nos juntarmos para poder ouvir a palavra. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Estava fazendo o quê, Júlia? Estava lavando as redes. Estava fazendo o quê, Dani? Lavando as redes. Pronto, primeiro ponto que nós queremos ver é isso. O tema que eu falei, que é em tempo de milagre, a exigência é limpeza. O Pedro passou a noite toda pescando, não pegou nada, mas quando chegou de manhã cedo, o que ele estava fazendo? Lavando as redes. Nós precisamos, se nós verdadeiramente queremos milagres, lavar a rede que nós somos. É tempo de perdão, é tempo de abraço, é tempo de se desculpar, é tempo de ir atrás, é tempo de mandar o zap, é tempo de atender ou de até ligar. É tempo de lavar as redes, se verdadeiramente nós queremos viver o milagre da provisão excelente nas nossas vidas. E Deus tem. A sequência do versículo diz o seguinte: e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. O povo estava indo lá para poder ouvir a palavra. A prioridade de Jesus é saciar o povo com a palavra. Mas ele não deixa Pedro
viver a inesgotabilidade da experiência que ele viveu, traumática até no decorrer da noite. Para um pescador passar a noite pescando e no dia de manhã não ter a provisão para levar para sua casa, não deve ser uma experiência fácil. Mesmo assim, a prioridade dos céus é a palavra. Versículo 4. E como acabou de falar, disse a Simão: faze-te ir a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Vou repetir: havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Tem muitas coisas que nós estamos vivendo na vida que é o fruto do resultado do nosso trabalho. Mas o texto diz que sobre a palavra lançarei as redes. O trabalho de Pedro e lançar a rede, segundo a palavra de Jesus, quem olha, ele está fazendo a mesma coisa. Então não saia mais de casa para vir para cá cumprir horário. Venha na certeza de que você está caminhando em cima de uma palavra que Deus te deu. Amém. Eu tenho uma promessa para poder viver. Amém. Eu tenho uma promessa de Deus para poder cumprir. Eu estou indo para a minha jornada do cumprimento dessa promessa, mais um dia na história da minha vida. Lançar a rede a noite toda e lançar a rede segundo a palavra de Jesus. Quem olha de longe é a mesma coisa, é a mesma cena, mas agora ele está lançando sobre a palavra. E o versículo 6 diz: e fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes que se rompiam as redes. Peixes nunca vistos, peixes nunca pescados, tamanhos distintos, variedades de peixes. O que é que Deus tem preparado para nós nesse tempo? O texto diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem. Ele tem isso preparado, reservado. Pensa na estrutura extraordinária do milagre que o Pedro viveu naquele momento. Apenas pelo simples fato de ter obedecido a uma palavra. Versículo 7. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. Preste bem atenção. As redes estão limpas. A rede foi lançada e pegou o peixe. O barco está cheio. Jesus está onde? No barco, em cima do barco. Ele está no barco, junto com Pedro e os outros pescadores. O barco está afundando. O barco está indo a pique. Olha o versículo 7. Vamos lá. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. E a pique é afundar. Jesus está em cima do barco cheio de peixes e o barco está quase afundando. Então, tire do seu coração essa filosofia evangeliquez de que quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Por quê? Fazer milagre é tarefa de Jesus. Administrar o milagre é tarefa e dever seu. O barco está afundando. Jesus poderia dar ordem à água: leve esse barco para a margem. A água não ia obedecer? Sim. Jesus está parado. Quem precisa do milagre, procure Jesus. Mas é tarefa sua administrar o milagre que você recebeu da mão dele. Por isso que o versículo começa dizendo que ele viu 2 barcos. Quem foi que pescou? Não foi só o barco de Pedro? Então preste bem atenção nisso. Jesus está no barco de Pedro, cheio de peixes. Quando dividiu o peixe de um barco, encheu os 2. O outro barco está vazio do outro lado. Não é muito mais fácil, dentro da nossa estrutura de evangelismo, compartilhar para que o outro, recebendo do que Jesus fez na minha vida, tenha acesso a Jesus, do que eu simplesmente estar aqui afundando meu barco, mostrando para o outro que Jesus está comigo? Jesus está no meu barco, seu bobão. Você está aí com o barco vazio porque você não tem Jesus na sua vida. Você vai afundar, vai perder o seu milagre. Jesus vai sair andando por cima da água na maior tranquilidade. E acabou. Então, dentro de uma dinâmica de evangelismo, é muito mais fácil e eficaz eu
revelar Jesus para o outro quando eu compartilho, do que eu simplesmente mostrar para o outro que Jesus está comigo no meu barco. Nós precisamos aprender de Deus como lidar com as coisas dele que ele coloca em nossas mãos. E isso é tudo. Como é que você cuida da família que Deus te deu? Como é que você cuida do sapato, do carro, do emprego, da empresa, da casa? Como é que você cuida daquilo que Deus te deu? Ou será que nós cuidamos? Se cuidamos é igual. Com muita negligência, na grande maioria das vezes. Então vamos lá. Jesus está no barco, as redes estão limpas, a rede foi lançada segundo a palavra, a rede trouxe milagre, o milagre encheu o barco. Jesus está em cima do barco, aonde está portando o milagre, e o barco está indo a pique. Eu preciso aprender de Deus como administrar, como cuidar das coisas que Deus coloca na minha mão. E muitas das vezes o idealizar do cuidado está no outro. Outro ponto importantíssimo que nós precisamos entender aqui. O versículo 2 começa dizendo que Jesus viu 2 barcos. E viu estar 2 barcos juntos. Você precisa aprender a olhar para o mesmo local, o mesmo direcionamento que Jesus olha. Porque está escrito lá em Jó capítulo 29, que a bênção do que ia perecendo, o Senhor colocou na mão do Jó. E o Jó está deixando bem claro que aquela pessoa que estava precisando da bênção, ele não ficou com ela. Então Luciano está orando por algo muito específico, e Deus, em vez de chegar e entregar na mão do Luciano, ele entrega na mão da Wagner e fala: Wagner, vai lá e entregue você na mão do Luciano. Olha como é que a dinâmica é interessante. Então, aprenda a olhar como Jesus vê. Tenha o seu olhar direcionado para onde Jesus olha. Ele olhou 2 barcos e escolheu só um. No resultado extraordinário do milagre, lá está o segundo barco, da qual Jesus olhou no começo, sendo partícipe da realidade da bênção que estava ali. Por isso que é importante isso. O versículo diz que eu sou sal da terra. Nós somos sal da terra. E das muitas qualidades que o sal tem, uma delas é de vital importância: trazer sede. Então, eu sendo sal, compartilhando o que Jesus entrega para mim na vida do Edinaldo, o Edinaldo tendo sede, ele vai necessariamente atraído para o manancial de águas vivas. Nós precisamos aprender a compartilhar. Nós precisamos aprender a dividir. A sequência do versículo diz o seguinte: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Homens que têm redes limpas têm coragem de deixar tudo para poder seguir Jesus. Homens que têm redes sujas se apegam na sujeira das suas redes e não conseguem nem sequer discernir o Cristo que está diante de si. Nos falta isso dentro de cada um de nós. É tempo de milagres, mas a exigência para viver a excelência da provisão de Deus é a limpeza. Há um versículo que diz que quem está limpo se limpe mais. Porque quem está sujo, e eu atesto isso com veemência, está se sujando de uma maneira absurda. Está faltando a concretização daqueles que estão limpos e que deveriam estar se limpando mais. Deus tem provisões excelentes para cada um de nós vivermos nele, para a glória do nome dele. Está faltando redes limpas. Estão nos faltando redes limpas. Estão nos faltando redes limpas.
se nós tivermos a ousadia, a coragem e a intrepidez de lançar o que temos segundo a palavra do Senhor, nós vamos colher, pescar uma realidade em Cristo que vai muito além da nossa compreensão. E é por isso que o texto enfatiza dessa forma. Olha como é que está escrito no versículo 6. Fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixe. Peixe não é colhido, peixe é pescado. Mas a colheita está se falando pelo resultado da palavra. É o resultado da palavra. É o resultado da palavra. Nós somos enfáticos em discernir isso aos corações. Não aceite nada que não venha de Jesus. Se está doente, queira cura, mas só queira se vier da mão de Jesus. Está precisando de provisão, queira provisão, mas só se vier da mão de Jesus. Está precisando de um conserto no seu lar, corre atrás dele, mas só queira se vier das mãos de Jesus. Não aceite de outra fonte, não aceite de outro meio. Aprenda a viver da palavra, a se submeter à palavra e a colher na sua vida o resultado que a palavra tem e o resultado que a palavra dá. Há uma verdade sobre a palavra que nós vamos enfatizar muito ela nesses tempos. O Senhor vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Amém. Ninguém que anda segundo a palavra vai se perder o resultado da palavra na vida dele. Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Amém. O Senhor é mais importante que as nossas coisas. O Senhor é muito mais importante que o nosso tudo. O Senhor é muito mais importante até do que nós mesmos. Se nós limparmos as nossas redes, nós vamos viver a excelência dos milagres. Quando nós vivemos a excelência dos milagres, nós vamos precisar ter de Deus um senso divino de administração. Aos nossos olhos, é impossível alimentar multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Ele sabe administrar de modo que sacia e sobre. Aleluia. Ao nosso modo, não dá. A gente precisa de muito dinheiro para poder comprar. Mas Ele sabe como. Ele vai nos ensinar a lidar com isso. Ele vai nos ensinar a fazer. E Ele não vai mandar só para mim. Ele não vai mandar só para Wagner. Ele não vai mandar só para o Edinaldo. Nós somos o canal da bênção de Deus para a vida do outro. Nós somos celeiros de Deus aqui na terra, para que Deus possa levantar os seus famintos, para que venham e se alimente para a honra e a glória dele. Que o Senhor nos ensine a administrar, que o Senhor nos dê o olhar dele para poder enxergar os outros barcos que ele já olhou, para poder, a partir da gente e da provisão que ele nos tem dado, alcançar também a estes. Amém? Amém. Pai amado e querido, de honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome, te rendemos honras, graças e glórias hoje e eternamente. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito, nós te agradecemos pela comunhão a qual tu nos tenha juntado mais uma vez nessa tua casa, nesse teu ambiente tão teu. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Dê ordem, Pai, aos teus nessa terra, para trazer as soluções necessárias que a tua filha tem orado e tem clamado ante ao teu altar. O que necessita de homem, Pai, que esses homens se curvem a ti e, obedientes à tua palavra, tragam as soluções para a honra e a glória do teu santo nome. Para a honra e a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos por essa tarde, nós bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado pelas famílias aqui representadas e aqui reunidas. É em nome de Jesus, o justo, o nosso amigo fiel, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus.